Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Eu quero nessa manhã, vamos compartilhar uma palavra. Nossa hora está apertada aqui, mas nós vamos tentar resumir aqui. Mas vamos lá. O tema da palavra que eu quero nessa manhã compartilhar com os irmãos é os benefícios da fidelidade. Os benefícios da fidelidade. Eu ministrei uma palavra um dia desse aqui, falei sobre o caminho da deslealdade. Caminho da deslealdade. Mas nessa manhã nós queremos falar sobre os benefícios da fidelidade. E os irmãos perceberão que no decorrer da palavra que vamos ministrar nessa manhã, existe muita coisa poderosa que vem na nossa vida por sermos fiel, por haver fidelidade no nosso coração. Então nós vamos começar com o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 3 e o versículo 3. Paulo aos Romanos 3 e 3, que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus está dizendo: pois que se alguns forem infiéis, porventura a infidelidade de Deus anulará, ou seja, a infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Aí o outro versículo, que é o versículo 4, coloca para nós. Paulo responde lá: de modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e vença quando forem julgado. Paulo, ele em seguida, ele está dizendo que de modo nenhum, mas que todo o que Deus é verdadeiro. Na verdade, o texto que Paulo está dizendo é o seguinte: se alguns forem infiéis, porventura a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Pois bem, se você é infiel na sua infidelidade, na forma que você proceder, não anulará a fidelidade de Deus. Mas tem mais um texto, que é o texto de 2 a Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Esse texto é muito forte. Ele diz lá: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Se nós somos infiel, Deus não pode ser infiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Não tem como Ele negar a sua grandeza, a sua bondade, a sua magnitude. O poder do Senhor, a fidelidade de Deus estará sobre nós de uma maneira tremenda. No mundo hoje, irmão, falta pessoas leais, ou seja, fiéis, que honrem as suas palavras e os seus compromissos. Nós estamos vivendo numa época assim de muita deformidade na forma de falar, na forma de agir, porque são pessoas que não têm leais e não conseguem ser fiel ou honrar os seus compromissos. Nós vivemos em crise de valores sem procedente, uma coisa assim extremamente. Eu vivi num país de primeiro mundo e por viver num país de primeiro mundo, eu vivi um tempo lá, 2 anos e meio, mas eu já tive a oportunidade de estar várias vezes em país de primeiro mundo, e a cultura de país de primeiro mundo é muito diferente da cultura de país latino-americano. Só que essa cultura que nós trouxemos para cá, que é a cultura brasileira, portuguesa, é herdado dos portugueses e dos hispanos, que têm trazido esses valores, têm se perdido, mas a gente precisa de melhorar isso. E como nós somos cristãos, servo de Deus, nós precisamos de ter, não é, algo diferente. Temos visto tantas falhas de comportamento e mau testemunho, porque se essas falhas acontecem no contexto lá fora, no contexto de igreja, tem que haver uma mudança. Quando eu morava em Múrcia, na Espanha, e de vez em quando você ia num lugar, num restaurante, e eu achava impressionante a forma dos caras agir, porque você chegava no restaurante e ninguém anotava nada. Você chegava e falava assim: ó, eu quero uma coca, eu quero um suco, eu quero não sei o quê, e os garçons, servia. E você comia. E depois que terminava a comida, você ia pagar a conta. Aí você chegava pro cara e falava assim: quanto pago, senhor? Aí o cara perguntava assim: cavalheiro, que as comidas ter?
Entende? Porque os caras, eles acreditam no comportamento, na integridade, e aí você falava. Então eu falava assim, ó, eu consumi uma Coca-Cola, eu consumi isso, eu consumi. Segundo o que você falava, o cara somava. E você pagava. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu ficava impressionado com isso. Porque eu falei assim, cara, se isso aí fosse lá no Brasil, quebrava na primeira semana. Você está entendendo como é que é o negócio? Foi na primeira semana quebrava. Isso no Brasil, não é? Porque, mano, aqui no Brasil, se você falar, se o cara anotar, ainda tem pessoa que fala, comi isso aqui não, isso aqui está marcado, eu não consumi não. Isso aqui... Rapaz, eu já fui em restaurante e já vi os caras doidos lá, consumindo e brigar na hora lá que não consumiram. Depois chegava num consenso e tal e tal. Então, esses valores de integridade ou de fidelidade é uma coisa incrível. E isso sempre me deixava, irmão Daniel, o nosso veterano aqui, um homem sério, não é? Irmão Daniel e irmã Miguelina, casal poderoso em Deus. Eu sempre ficava assim maravilhado de ver, não é, a forma dessas pessoas agir. Eu sempre achei isso importante. Mas infelizmente nós precisamos de viver também isso na vida cristã. Se nós, irmão, lá fora, no mundo aqui, no país que nós vivemos, a coisa é embolada no meio de campo, aqui tem que haver uma diferença. Precisa de haver uma diferença. Porque, irmão, se não houver uma diferença aqui no nosso meio, como cristão, tem algo errado. Você está me entendendo? Se nós não tivermos ou vivermos de forma assim, mudada, nascida de novo, uma vida transformada, a gente precisa de mudar. Nós vamos aprender hoje, ou vamos detectar ou eliminar de nossas vidas esse câncer que muitas das vezes está corroendo o corpo de Cristo. Tá? Então, é uma palavra de reflexão, você precisa de me ouvir, abrir seu coração e entender o que eu estou querendo falar com você, para que você saia daqui com algo mudado no seu coração. Mas nós percebemos, irmão, que a sociedade em geral não é chamado de infidelidade. Hoje a infidelidade é tão grande que parece que virou uma coisa normal. Mentir hoje, fazer o negócio errado, ficou como o troço, inverteu os valores. Como que não tem problema. E as pessoas utilizam da seguinte forma. Não, porque fulano também fez. Mas não tem nada a ver com fulano e com você. Nós temos que ser diferente. Mas isso ficou uma coisa meio normal. Mentir, o marido mentir para a esposa mentir para o marido, os filhos mentirem para o pai, o empregado mentir para o patrão mentir para o empregado. Você está entendendo como é que é o negócio? Então as pessoas, para se ajustar ou para colocar as coisas no seu devido lugar, acabam vivendo uma forma assim, de maneira muito ruim. Mas isso tem se refletido nas famílias, nas empresas e na igreja do Senhor Jesus. Por quê? Tanto na igreja como na empresa, porque isso começa lá da base. Lá da base. Então, se lá na base o negócio começa errado, então vai atacar tudo, vai atacar a igreja, vai atacar a empresa, e aí os patrão fica desesperado, porque também um patrão que tem um cara infiel lá dentro da empresa dele, ele fica desesperado, porque ele vai confiar no quê? O cara rouba a coisa do cara, o cara com desespero, e aí é uma coisa tremenda. Então a gente percebe que as coisas se tornam difíceis, e isso também traz no meio da igreja. Uma coisa é certa, nós não teremos, irmãos, uma igreja forte se nós não tivermos pessoas fiéis. Nós só seremos uma igreja forte ou uma igreja poderosa se houver pessoas com fidelidade no coração. Então Paulo está dizendo ali em Romano, a expressão de Paulo é o seguinte: olha, gente, mesmo que nós sejamos infiel, eu quero dizer para os senhores que Deus permanece fiel. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus falou, ele há de cumprir na nossa vida. E muitas das vezes nós se apegamos por algumas coisas e ficamos ali achando que tal e tal, mas essas coisas nos acabam perdendo a bênção do Senhor. Então, o significado da fidelidade, o que significa? Então, fidelidade é uma palavra que vem do latim, essa palavra quer dizer fidelis, que quer dizer crer em alguém. Nós precisamos de crer em alguém. A fidelidade é crer em alguém. Mas eu não consigo acreditar em comedores de feijão. Essas expressões que a gente ouve no dia a dia. Eu não acredito em homem. Eu não acredito e tal. E aí? Mas muitas das vezes essa expressão que nós usamos de não acreditar é porque é um reflexo daquilo que está dentro de nós.
Por isso que quando as pessoas vão, o pastor estava dizendo para nós um dia que o cara chegou lá e falou assim, que estava vendo vulto, que estava vendo não sei o quê, que estava vendo demônio. O pastor falou para ele, rapaz, você não está vendo nada, o demônio está dentro de você. Você está entendendo? Porque o não está vendo, está dentro. Quando, irmão, nós não acreditamos em ninguém, você está entendendo? Porque a escassez da fidelidade é tão grande que se tornou um negócio que nós não cremos em ninguém. Então a palavra que fidelidade, que é vinda do latim, que quer dizer fidelis, quer dizer o quê? Crer em alguém. Mas essa mesma palavra, lá no grego, que quer dizer pisteu no grego, ou seja, qualidade do fiel. A qualidade do fiel é lealdade e verdade. Porque uma pessoa que tem fiel, que é fiel, que há algo dentro dele, ele se torna leal, e a fé está estabelecida no coração dele, e a verdade também vem dentro dele. Então a palavra lealdade é uma palavra que traz vida, que traz alegria, que gera dentro de nós algo grande, algo extraordinário. Mas nós precisamos de crer. Se nós não crermos, não é? Ou se nós não acreditarmos, então as coisas começam a andar de forma equivocada. Mas o que o Senhor quer de nós é fidelidade. Requer do servo de Deus, da serva de Deus, fidelidade. Então, a rebeldia e a infidelidade é uma coisa que anda junto. Rebeldia e infidelidade. Mas nós vamos terminar essa palavra falando para você os benefícios de ser fiel. Porque todas as pessoas que são fiel são beneficiadas pelo Senhor. Você não perde mão em ser fiel. As pessoas podem te taxar de puxa-saco, de bajulador, de bobo. Pode falar o que quiser. Se você for fiel, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Porque isso não é uma palavra minha, não é uma afirmação minha, é uma afirmação bíblica. A Bíblia está repleta de história de pessoas que foram fiéis. E também está repleta de história de pessoas que foram infiel. A Bíblia, ela é uma estrutura poderosa, extraordinária, escrita num tempo diferente, por 40 autores diferentes, mas é inerrante. A palavra do Senhor não tem erro. Toda a palavra de Deus foi inspirada para trazer vida ao nosso coração. Então, a Bíblia conta de pessoas fiéis e de pessoas infiéis. Vamos dar alguns exemplos. Um exemplo clássico disso é sobre Arão e Miriam. Miriam, ela se tornou ou foi rebelde ao se levantar contra a liderança. Mas, Arão foi desleal, pois não defendeu Moisés e ainda ficou do lado de Miriam. Miriam, irmão, ela tomou uma posição tão contrária e tão atrapalhada dentro do contexto, porque o que ela fez? Miriam, ela se rebelou contra a autoridade, ela se rebelou contra Moisés, ela confundiu as coisas. Moisés era irmão dela, irmão mais novo, na hierarquia lá, o Moisés era mais novo, mas o Moisés era o líder. Quem que Deus chamou para tirar Israel do Egito? Moisés. Quem que Deus qualificou lá no deserto? Moisés. Tudo Moisés. Deus deu Arão para Moisés como boca, porque Moisés era um cara que ficou 40 anos cuidando de ovelha e ficou gago. E conversar com pessoas gago é bem difícil, ainda mais nervoso. Entendeu? Se o cara ficar nervoso, não sai nada. O cara gago, nervoso. Eu vi um gago esses dias, nada contra gago, cada um tem sua modo de dizer. Mas eu vi um gago esse dia no Jô Soares, que ele foi pedir uma informação, e daí ele falou assim, pro rapaz, e não conseguia falar. O cara pensou que ele estava mandando um beijo para ele, fez assim para ele. O outro também era atrapalhadinho, deu uma zebra lascada. Você está entendendo? Então, Moisés tinha essa pegada, ele não conseguia, mas então Arão se tornou a boca de Deus. Mas Miriam foi rebelde e se levantou contra a autoridade dele. Mas Arão foi desleal, pois não o defendeu, Moisés, e ainda ficou do lado de Miriam. Por exemplo, irmão, vamos dar só uma pincelada aqui. Pastor, eu não sou infiel. Muito bem. Se você estiver perto de um irmão, segura e amarra o cinto aí, porque nós vamos decolar nessa manhã. Amém, irmão? Oh, glória. Você está entendendo que nós temos que andar? Tá? Por exemplo, pastor, eu não sou infiel. Ok, aleluia, glória a Deus. Você está na terceira mesa do discípulo. Você não é infiel. Mas na verdade é o seguinte: se você está perto de alguém, irmão, que está falando mal da estrutura, que está falando mal da igreja, que está falando mal da liderança, e você não se posicionar, você é desleal.
Pastor, como é que eu vou me posicionar? Irmão, sabe como é que nós nos posicionamos na vinha? Por exemplo, se alguém chega falando mal de alguém que nós não queremos nem ouvir, aí o cara chega e fala assim: rapaz, você viu lá o Malafaia? Aí você fala assim: cara, nossa conferência vai ser top, o senhor vai operar maravilhosamente, você não sabe da glória. Aí o cara chega lá assim: rapaz, você viu lá o padre Fábio de Melo e não sei o que lá. Rapaz, você viu o novo livro do pastor Luiz que ele escreveu agora, O Pão Vivo dos Filhos de Deus e tal? Desmonta o cara. Irmão, quando nós falamos aqui que sempre haverá um Labão para um Jacó, e haverá uma Maria, ou uma Isabel para uma Maria, isso não é brincadeira não. Então vou explicar para você, porque quando eu falo isso aqui, haverá um Labão para um Jacó, você fala: o que é Labão, o que é Jacó, o que é Jacó, o que é Labão? Qual que é a vida de Jacó? Jacó era um cara que deu uma tribulada, enganou geral, Jacó bagunçou legal, fez um monte de coisa errada. Ele encontrou Labão, enganou ele trabalhou 7 anos para o cara deu a filha errada. Rapaz, o Labão também fez uma labança na vida do Jacó. Então, quando nós dizemos assim, que sempre haverá um Labão para um Jacó, porque onde tiver um Jacó, meu enganador por aí, vai haver alguém para enganar ele também. Está entendendo? Mas sempre haverá uma Isabel com uma Maria. Porque quando Isabel, prima de Maria, estava grávida de João Batista, mulher do sacerdote Zacarias, e Maria carregava no ventre o filho do Todo-Poderoso, do Altíssimo, se encontraram, as crianças saltaram dentro do ventre e elas foram cheias do Espírito Santo. Porque quando você encontra uma Isabel, você também se enche do Espírito, meu irmão. Mas quando você encontra um Labão, é uma labança. Aí o negócio pega. Pois bem, Arão se tornou desleal porque apoiou, ficou do lado de Miriam, que Miriam se levantou contra o seu próprio querido irmão. E o nosso querido Davi nos ajuda lá no texto de número 1 e 2. Capítulo 12, não é? O versículo 1 e 2, nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, para os irmãos entenderem o raciocínio que nós estamos querendo chegar lá. Então o texto diz assim: e falaram Miriam a Arão contra Moisés por causa da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher coxita, não é? E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. O que eles queriam dizer? A mulher coxita era uma mulher negra. Moisés, ele era genro do Jetro, que tinha casado com a filha do Jetro, aquela coisa toda, mas o Moisés arrumou uma outrazinha lá no meio do caminho lá e tal. Não é? Vamos entrar nesse é o detalhe. Mas essa coxita, essa negrinha, foi rejeitada lá, porque ela era de cor escura, mas diz o historiador, falou assim: irmão, quando eu estou falando de escuro, eu estou sendo generoso. Pega o pincel e passa, que preteia mesmo, né? Porque tem gente bem escura. Eu sou negro, quando eu fui na África eu me senti branco. Ué, cara, quando eu entrei dentro do avião em Johannesburg para ir para Maputo, em Moçambique, quando eu entrei dentro do avião, que eu dei uma olhada assim, cara, não é porque a gente não está acostumado a ver tantos negros juntos, irmão, mas é moreninho mesmo, né? Pensa nos moreninhos cheios de espírito e abençoados no Senhor. Mas essa mulher, ela trouxe uma situação contrária. Por conta dessa situação, houve uma insatisfação. E Miriam se rebela contra a aptidão ou contra o que o seu próprio irmão tinha feito. E ela chegou para Arão e contou toda essa história e foi um negócio tremendo. E aí eles ainda ficaram questionando: por que Deus só fala por intermédio de Moisés? Deus não pode falar por nós também? Por que ele não fala por nós? Por que tem que ser só por Moisés? Não, essa era a forma de Deus. Agora, o Senhor ouviu tudo isso aí. Quando Deus ouviu tudo isso aí, veio uma represária. A primeira coisa que aconteceu, Miriam ficou leprosa. Está entendendo? Ficou leprosa. Leprosou. Ficou leprosa. Tiveram que tirar Miriam, colocar num lugar isolado, e ela ficou lá num lugar ruim, porque a coisa pegou para o lado dela e foi muito ruim demais. Ela teve uma situação bastante desconfortável. Enquanto o Senhor nos usou de misericórdia, de perdão e acertaram, a coisa pegou, porque a lepra não tinha cura. Muitos não têm chegado ao ponto de ser rebelde, mas torna-se desleal, pois ouve falar mal ou criticar da sua liderança e cala. E quando você cala, você está se consentindo.
Esse é um consentimento que você está tendo. Por quê? Pastor, eu não sou rebelde. Aleluia. Mas se torna desleal. Por que se torna desleal? Foi o que aconteceu com Arão. Arão se tornou desleal porque, ouvindo a irmã dele falar, no mínimo, ele tinha que falar para ela: minha filha, fica na tua aí, deixa o Moisés para lá, isso não é problema nosso, ele que é o marido dela, ele que arrumou, e blá blá blá, vão continuar. Mas não, ele tomou uma posição. Então, muitas das vezes, dentro do nosso contexto, existe pessoas que não são rebeldes, mas se tornam desleais, porque elas ouvem falar mal ou criticar das lideranças ou da estrutura da igreja e consente. Então nós vamos ler um texto bíblico, porque nós temos que mostrar a Bíblia, irmão. Vamos lá para o Romano aí, meu filho. Acho que é Romano 14, é isso? Tá aqui. Romanos 14, 22. Aleluia. A fé que tem guardado contigo, diante de Deus, bem-aventurado. Ok. Esse texto mesmo, irmão, poderoso. Então veja bem. Quando nós ouvimos alguém criticar, alguém falar, alguém descer o pau, e nós ficamos quietos, esse texto é para mim e para você. Tá? Ontem eu aprendi uma palavra, seguinte: quando o pastor está usando o cajado, só dói em lobo. Ok? Ovelha não dói, mas lobo bicho pega, cara. Porque quando você está usando o cajado, se tem lobo no nosso meio, o lobo fica... Você cutuca o bicho e mostra o dentão. Ovelha não, pô. Ovelha não. Cajado, ovelha fica no lugar dela, irmão. Porque ovelha ouve e vai e avança. Mas nós temos que avançar. Então o texto diz lá: a fé do que tendes guardado contigo mesmo diante de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena em si mesmo naquilo que ele aprova. Então, por exemplo, se eu chego para vou usar um irmão aqui, se eu chegar para o Danilo e eu falar para o Danilo: Danilo, cara, meu irmão, o Isaac tá com nada, cara, esse misério tá. E o Danilo vai: tá aqui, é seu. Tá? Porque você está comprovando o negócio, meu irmão. Agora, se eu chegar e falar assim, aí o Danilo fala: pastor, calma aí. Ou nós nós vamos entrar aqui, eu vou divergir disso aqui, pastor. O senhor não sabe do calo, o senhor não sabe da dificuldade do cara, o senhor não está sabendo o que o cara está passando. O senhor está sabendo? Não. O senhor sabe o que aconteceu? Não. Então acho que é melhor nós tomar Coca-Cola ou café, porque não vai dar certo. Porque se você continuar, fala aí, irmão, você empresta o ouvido. Irmão, quando você empresta o ouvido, não fique pensando que não haverá, porque nós estamos vivendo debaixo da nova aliança. A graça do Senhor está em nós agora, irmão. Nova aliança também não deu direito de nós sair demoniados por aí, falando que nós queremos, metendo a boca em tudo, arregaçando com tudo, e adulterando com tudo, e bebendo tudo, e tal. Que nova aliança, meu filho? Você não está em aliança nenhuma. Nem velha, nem nova, nem nada. Porque quando você está debaixo da nova aliança, você é salvo no Senhor Jesus. Então o texto está dizendo ali que nós não podemos consentir. Então, por exemplo, quando você consente, ou seja, não são rebeldes, porque não participa, mas são infiéis, porque consente. Então a infidelidade está no consentimento, e fica consentindo com o negócio e tal e tal. Mas o diabo se tornou-se um especialista em destruir as igrejas, trabalhando do lado de dentro dela. Aleluia. Vamos tomar ceia alegre aqui, mas tem que falar, não tem não, irmão? Porque nós queremos edificar uma igreja poderosa. Onde estão os vencedores nessa manhã? Diga amém. Amém. É esse povo que... Agora, o diabo, irmão, ele quer destruir, não é? O diabo ele se tornou um perito, um especialista para destruir as igrejas, trabalhando lá de dentro dela. Quando um líder é fiel, Satanás sabe que ele terá poucas chances de destruir o ministério. Quando o Satanás sabe que tem um líder, irmão, fiel, benefício da fidelidade. Quando Satanás sabe que tem um líder fiel, Satanás sabe que terá poucas chances de destruir o ministério, ou seja, trabalhando lá de fora. Porque se tem um líder fiel e tem uma igreja fiel, qual a possibilidade que o diabo vai ter de destruir trabalhando lá de fora? Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: o diabo pode ser tudo menos burro. Ele é especialista.
Ele tenta, ele procura seus mecanismos. Então, se tem um líder fiel, se tem uma igreja fiel, se tem uma igreja que vai para cima, tem uma igreja ligada, tem um povo vencedor, tem um povo que é obstinado ao céu, que quer fazer a obra de Deus e tal, você acha que o diabo vai ficar lá fora? Ele vai morrer lá fora. Aí o que ele faz? Ele vem para dentro. E daí ele se torna especialista para vir dentro, porque lá de fora ele não vai conseguir. Então ele precisa de usar alguém que está dentro. E quando ele vai usar alguém que está dentro, esse é o problema, meu irmão, que nós temos que pedir ao Senhor para nos guardar, para que não seja nós. Ou seja, a sua tática hoje é enfraquecer as pessoas dentro da própria igreja, mas fazendo com que elas permaneçam também dentro da igreja, porque o objetivo de Satanás é usar ela numa certa hora. Isso é doido, irmãos, isso é assustador. Porque Satanás enfraquece a pessoa está dentro da igreja, está fraca como o diabo fala, não sai daí não, fica aí, sai não sai, que o miserável não sai. Não sai, porque o diabo não deixa ele sair. E aí ele não saiu porque nós estamos pensando que é Deus que segurou ele, não. É o capiloto que segurou ele. Porque o inimigo quer segurar ele, porque o inimigo sabe, na hora certa, quando chegar a hora, eu vou cutucar ele. Quando chegar a hora, eu vou dar uma apertadinha nele. Quando chegar a hora, eu vou colocar... Eu estava vendo lá uma reportagem, achei interessante, até comentei com os irmãos que estavam comigo ontem, de uma história de uma heroína baiana, que na época da escravatura, daquela vida dura, e eles queriam vencer e não conseguia, e chegou um navio, e aquele navio lotado de gente, de soldado, e essa mulher teve uma ideia brilhante. O que ela teve? Ela chamou 50 mulheres, olha a estratégia dela. Ela chamou 50 mulheres e elas tiraram a roupa e ficaram nuas se banhando na água. E aí desce um navio de soldado, tudo ali. E os caras olham aquelas mulheres todas nuas. Eu falei, hoje. Só que elas pegaram uma erva, que é uma tipo de uma ortiga, de um trem doido que bate no corpo do cara assim, e o trem pega, e esconderam o troço dentro d'água, e os soldados vieram, tudo é agora que nós vamos fazer a orgia aqui e a festa, e elas pegaram aquela ortiga e bateram nos caras, irmão, deu uma coceira miserável, desgraçada nos caras, enquanto os caras ficou se coçando, elas botaram fogo no navio, queimou tudo e ganharam a guerra. Uma estratégia tremenda dela, não foi? Mulherzinha sabida, né? Rapaz, falei, meu Deus do céu, tem que levar uma mulher dessa lá para viva, aleluia. Sabedoria, irmão. Fazer o diabo vazar, sair correndo. Então, o diabo fica esperando o momento certo para usar. Então, por exemplo, este se torna os seus agentes infiltrados. Esses agentes infiltrados que está lá, fraquinho, miserável. Prego no banhado, mas não sai. Está lá. Porque numa hora certa, Satanás vai usar ele. Pastor, mas se tirar ele do nosso meio, isso não é maldade? Tá? Pastor, isso é muita dureza, pastor, tirar ele. Pô, pastor Osmar é muito duro. Ele tira, vai. Pô, que pastor que é esse? Aonde que está esse pastor? Então eu vou provar para você que eu estou na Bíblia. Ok? Porque nós temos que conhecer Bíblia, irmão. Blá, blá, blá não resolve, conversinha não resolve. Vocês acham que eu estou aqui 32 anos de brincadeira? Você acha que faz 32 anos aqui que eu estou casado com a irmã Beth, alegre, feliz, mas já quebramos o pau e desquebrou, já arrumou e já acertou? Você acha que eu estou aqui porque nesses 32 anos é porque eu conheço a Bíblia? Então se você quer ser crente, porque irmão, estou cansado de ver, os caras não tirou nem a fralda ainda, e fica assim, porque eu não concordo. Cara, você nem sabe o que é o Salmo 23, você nem sabe o que é João 14:6, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você nem sabe o que é João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Eu fiz o cursão, mas fez meia boca. Eu fiz o CTL, mas fez ruim demais. Perdeu mais matéria do que fez, perdeu mais matéria do cursão do que fez, e você está achando que você conhece, você não conhece nada. Mas a Bíblia diz, irmão, e a palavra de Deus, e eu estou preso na Bíblia, é com ela que eu vou, porque Canaã é logo ali, e é lá que eu vou cantar o hino da vitória, e é lá que eu vou tomar ceia com o Senhor. Aleluia!
E aqueles que conhecem a Bíblia, que vivem a Bíblia e que amam a Bíblia, e eu não posso deixar de falar do irmão Daniel e irmã Miguelina, 50 anos servindo o Senhor. Eles não estão 50 anos, irmão, de brincadeira. Já passou de 50 anos. 50 anos foi um dia desse que ele me falou, mas já passou 50 anos. Ah, mas o irmão Daniel e a irmã Miguelina nunca teve prova? Teve. Nunca teve dificuldade? Teve. O irmão Daniel é oficial da polícia, mas ele podia ter uma patente muito maior. Mas o pai dele ficou doente num determinado momento e ele optou em renunciar a avançar, porque tinha que ir para a academia para cuidar. O pai dele cuidou. O Senhor Jesus levou o pai dele e ele está aí agora, um senhor de 70 e poucos anos, firme, saúde, com bênção, 50 e poucos anos servindo o Senhor. Por quê? Porque conhece Bíblia. Mas aí, irmão, eu não quero ser pastor de uma igreja de crente que fica um mês e sai. Eu não quero ser pastor de crente que fica 2 anos e sai. É isso aí que eu não gostei. Segura que eu fiquei meio doido aqui agora, Jesus. Mas o Senhor vai me segurar. Porque o diabo fala assim, ó, rapaz, esses dias o pastor Ed Kevitz, que eu admiro demais esse grande homem, e Kevitz estava num lugar, e ele disse que foi no aniversário, e quando sentou no sofá, aquele sofazinho meio abençoado, que senta no meio, que está do lado vem junto, punga, e aí do lado tinha uma moça, e a moça com uma sainha meio atribuladazinha, e com a biblinha em cima, e a moça veio e dunga, grudou nele, e ficou um negócio meio esquisito. Aí ele disse, eu tenho que melhorar isso. Aí ele viu a Bíblia no colo dela, aí ele falou para ela assim, e aí, tudo bem? De que igreja que você é? Ela respondeu, tô geral. Ela falou para ele assim, eu tô geral. Aí ele falou, geral? Como que é geral? Tô sabendo não como é que é esse negócio do geral. Eu tô no corpo. Irmão, Satanás tem enganado as pessoas. Que o cara diz assim, ó, eu tô geral. Eu tô no corpo. Mas você se submete a quem? Quem que é o teu líder de célula? Quem que é o teu pastor? Quem que te orienta? Quem que dá direção? Irmão, as pessoas tá assim, ó. Ninguém quer congregar mais. Irmão, eu tô geral. Vou hoje aqui, vou hoje ali, vou hoje ali. Cuidado com a geral, hein? Porque eu conheço um que é inimigo do geral. Pode passar aí e dar uma zica, irmão. Você tem que ter um lugar. Você tem que ter uma identidade para servir o Senhor. Você imagina lá no Afeganistão, tem uma base militar americana. Aí vem um soldado na rua, com a calça fora do coturno, camisa fora, tudo escangotado, mas o uniforme americano vem tudo lascadão assim. Tal. Aí vem a patrulha americana e... Ei! Quem é você? Aí o cara fala assim, ó, eu tô geral. Quem que é o teu comandante? Barack Obama. Sai que Barack Obama, pai. Barack Obama é comandante do cabo do tribulado, cadeia, prende, leva embora, vai preso. Irmão, nós temos que cuidar. Pois bem, a Bíblia diz, vamos para a Bíblia, olha lá, palavra, Bíblia, provérbio, bota lá meu filho, provérbio 22:10, esse texto é para acabar com tudo. Quando eu li ele, já li muitas vezes ele, já li uns 26 anos que eu leio ele, e já ouvi muitas vezes, mas cada vez que eu leio eu fico crente demais, porque o texto diz lá, lança fora o escarnecedor e cessará a ira. Lança fora o escarnecedor e se cessará a ira e a contenda. Ou seja, a vergonha, a situação contrária, ela vai sair, ela vai se avançar. Então o Senhor lança fora o escarnecedor e se irá a contenda e cessará, não é? Ela vai se cessar. As questões, as vergonhas, ela vai passar. Mas nós precisamos de lançar fora. Porque se o diabo, irmão, está querendo manter o cara fraquinho no nosso meio, para na hora certa ele usar, ele se enganou com nós, rapaz. Porque nós estamos aqui e o Senhor está aqui para dar vitória para essa igreja e para nós avançar no nome do Senhor. Que nós temos que entender, amar, amamos, queremos, ajudamos, mas nós não toleramos escarnecedor. Todas as pessoas que são escarnecedor, irmão, escarnecedor aqui não está falando de cara não crente, não. Está falando de cara ímpio. O cara ímpio falou,
O que ímpio falar? O cara falou, o ímpio falou ali. Por exemplo, os caras chegam para mim e falam para mim assim, eu não tolero, irmão, tudo que falar de mim passa nada. O cara fala de mim, pastor Osmar aquilo, pastor Osmar aquilo, pastor Osmar aquilo, pastor Osmar aquilo. Eu sei em quem eu tenho crido. Agora, se falar mal da igreja, aí brigou comigo, aí pegou, legal, aí eu fico doidão. Fala, a igreja, então, calma, filho, sentou numa terra perigosa, terreno movediço, a areia vai te engolir, vai te tragar, tá? Quando a Beth fala, é o contrário, quando a Beth fala para mim, coisa de fora, a Beth fala assim, você viu isso, você viu aquilo? Eu, dou muita importância. Que ela pode dar uma exageradazinha, né? Que a mulher, ela pode dar uma exagerada. A esposa pode exagerar alguma coisa. Mas quando ela fala de mim, aí a minha mulher, quando fala de mim, você precisa de mudar nisso, na hora eu fico meio durão perto dela. Tá? Quando ela sai, eu falo, miserável, eu tenho que mudar mesmo, né? Porque a mulher tá vendo negócio ruim em mim aqui, pô. Você está entendendo? Porque que as pessoas não têm coragem de falar isso aí, tem coisa que aí a mulher fala, não é? Mas é interessante. Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. Jesus está dizendo, Mateus 12:30. Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. Então Jesus está dizendo, irmão, quem não é a favor da igreja é contra ele. Quem não é a favor do avanço da obra é contra o Senhor. E nós precisamos de ser. Então isso é ele que está dizendo. Então lança fora o escarnecedor ou seja, quando você a contenda vai passar, essas coisas vai surgir, vai desaparecer, porque o escarnecedor saiu. Aí Jesus diz, olha, quem não é comigo é contra mim. E quem é contra o Senhor, aí o negócio fica complicado. Porque eu não sou contra o Senhor. Depende. Porque as formas que você usa, a maneira que você fala, o que você está pensando, o que você está dizendo, você tem que perceber se tem veracidade nisso, mas os benefícios do Senhor virá. Fidelidade é a principal qualificação de todas as pessoas que vêm liderar alguma coisa na obra do Senhor. Então, ser fiel ou ter fidelidade é uma coisa impressionante e é a primeira qualificação que nós devemos ter. Uma pessoa inexperiente sempre passará ou sempre pensará que quanto mais dons ou carisma ou talento ou simpatia ou uma oratória, uma formação acadêmica alguém possuir, tanto mais ela terá qualificação para o ministério. Nem sempre, tá? Porque muitas das vezes, por causa da inexperiência das pessoas, a gente recebe gente que são talentosos, são acadêmicos, que tem uma estrutura e que é carismático, que é pau e pedra, e aí as pessoas ficam apaixonadas por ele e tal. Irmão, nem sempre essa pessoa estará qualificada para fazer a obra de Deus. Nem sempre. Eu não estou dizendo, irmão, que carisma é pecado e que ter talento é pecado e que nada disso. Quanto mais talentoso você for, melhor será. Mas isso não é tudo. Porque o que faz a diferença dentro do contexto da obra do Senhor é uma pequena palavra chamada fidelidade. Quanto mais fiel, quanto mais fidelidade nós tiver, mais nós seremos bênção para a obra de Deus. Quantos podem dizer amém? Porém, as pessoas mais qualificadas para desenvolver qualquer função dentro da igreja são os fiéis. Paulo está dizendo sobre isso. Paulo está dizendo, todas as pessoas que são fiel, irmão, que têm fidelidade no seu coração, são pessoas qualificadas para exercer funções dentro da igreja. Paulo ensinou isso. E é isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 4, e o versículo 2, Davi. 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 2. Paulo está dizendo assim, que os homens nos consideram como ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se que os dispenseiros, que cada um se ache fiel. O texto que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 2, Paulo está dizendo que os homens nos considerem, que os homens olhem para nós e dizem, esse é um servo de Deus, uma serva de Deus, esse é um homem de Deus, esse é uma mulher de Deus, que considere o que você tem, porque a sunamita, o Eliseu, passava lá na porta e ela falava para o velho marido dela, esse homem é um homem de Deus.
Este homem é um homem de Deus. Essas coisas nós precisamos de ter consideração das pessoas. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer, ó, é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Agora, irmão, o seu comportamento, a forma de você agir está trazendo mau testemunho. Isso não está se acertando ou trazendo clareza naquilo que nós precisamos. Obrigado, Alex. Mas nós precisamos, mas o texto está dizendo, Paulo está dizendo, requer-se que do dispenseiro cada um se ache fiel. O que Paulo está dizendo? Cada líder, irmão, tem que ser fiel. Se o líder não for fiel, a coisa não chega no lugar. Mas se o líder for fiel, vai chegar. E o Senhor será glorificado e o nome dele será exaltado. A palavra fidelidade, nós observamos lá o texto que nós lemos lá em Romano, mas nós vemos esse mesmo original. Paulo falando aqui que cada um deve se achar fiel. Em Coríntios 4:12, requer do dispenseiro que o dispenseiro seja fiel. Paulo escreve lá em Gálatas 5:23, vamos ver, Gálatas 5:23, porque Romano diz, ainda que nós somos infiel, Deus permanece fiel, não podemos anular a fidelidade de Deus. Requer, Paulo dizendo em Coríntios, que o homem seja, o dispenseiro seja fiel, que o servo de Deus seja fiel. Mas em Gálatas diz lá, a mansidão e o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Paulo está dizendo que essa fidelidade, quando tem essa mansidão, esse gozo, essa alegria, essa paz dentro do coração, o Senhor dará. Ou seja, a fidelidade que nós temos falado, do mesmo tipo de fidelidade do próprio Deus para conosco. Se nós se nós formos fiéis para com aquelas pessoas que estão conosco, eles também serão fiel conosco. Agora, muitas das vezes nós tentamos mudar isso. Olha, irmão, a minha infidelidade vai fazer com que Deus não seja fiel. Isso não é verdadeiro. Nós podemos ser infiel, mas Deus continua sendo fiel. Você pode ser infiel, mas Deus vai levantar um fiel. Você pode não querer, Deus vai levantar o que quer. Você pode não estar com vontade, Deus vai levantar, porque a obra não é nossa, é de Deus. É Deus que vai levantar. Deus não trabalha com birrento, Deus não trabalha com pessoas que ficam com picunhazinha, Deus não trabalha com lenga-lenga, Deus trabalha com fiel, Deus trabalha com gente que está cheio do Espírito, Deus trabalha com pessoa que quer mudança, Deus trabalha com pessoa que nasceu de novo. Eu tenho até dúvida de alguns se nasceram de novo, porque o cara fala, eu nasci de novo, mas como? Eu não estou vendo um novo nascimento, mas o Senhor, Ele trabalha a fidelidade de Deus. Ou seja, se nós esperarmos a fidelidade de Deus para nós, como nós somos fiel com outras pessoas, nós estamos mortos. Se você achar que Deus vai te abençoar, ou que Deus vai ser fiel com você, da mesma maneira que você é fiel com outro, meu irmão, faça o seu diagnóstico. Mas eu quero te dizer que Deus permanece fiel e Ele está aqui nessa manhã. Quantos podem dizer amém? Amém. Fidelidade, irmão, é a principal qualificação para termos algo duradouro. A fidelidade é a principal qualificação para que nós possamos ter algo duradouro, para que possa durar. Um casamento só pode durar se o marido for fiel, se a mulher for fiel. Uma igreja só pode crescer e durar se os crentes for fiel. Se não houver essa fidelidade, a coisa diminui, não é duradouro, não avançamos, mas nós precisamos ser fiel. Muito se levanta em nosso meio com grande carisma e habilidade, mas infelizmente não dura muito tempo, pois demonstra a infidelidade ou as falhas de caráter, e por isso precisa ser removido. Porque muitas das vezes o cara está no nosso meio e você fala, cara, arrumei um líder agora, o cara é fera. Pensa nesse líder poderoso, mas daqui a pouco manifesta no cara a falta de caráter, a infidelidade. E quando você percebe que o cara não é fiel e que o cara não tem caráter, não tem como, irmão. Não tem como você ficar empurrando com a barriga. Esse cara é infiel, mas vou levar ele assim mesmo. Ontem a irmã, a pastora foi na igreja ontem administrar um Impacto Kid poderoso naquela igreja, e junto com ela foi a Tânia e a Ana, junto com ela, e foi fera. Mas tem uma mulher que muitas das vezes lá é contra a direção, e a pastora deu 2 palavras para ela falar. É contra, irmão, você é contra, vai pregar onde você quiser, pai. Vai falando onde você quiser, não aqui. Irmão, eu não dou oportunidade para o cara contra a obra de Deus. Pastor, o senhor é muito ruim. Não sou ruim, irmão. Ué, eu vou dar oportunidade para o cara que fala mal da igreja, o cara que fala mal da obra de Deus, do cara que tal. Não, pastor, mas se o senhor continuar assim, vai todo mundo embora. Ovelha não vai embora, discípulo não vai embora, só vai embora a multidão. Mas você não é multidão, você é discípulo do Senhor, e você está aqui para vencer e para avançar.
Irmão, nós estamos agora no 7º ano da existência da nossa igreja. E daqui a mais 10 anos, 15 anos, essa igreja terá 20 anos. E você terá o privilégio de estar aqui no meio de milhares. E você vai dizer assim: eu comecei essa obra aqui junto com o meu pastor. Eu comecei essa obra. Eu não sei se eu vou estar vivo até lá, mas se eu tiver, eita, vou estar dando glória a Deus dessa grossura, alegre e feliz, porque é assim que o Senhor faz. Mas é isso que nós precisamos, irmão. Então muitas das vezes se levanta, mas aí a coisa não fica duradoura, porque você tem que tirar. Aí, irmão, vou ter que remover aquele líder. E nós vamos para cima. Não pense, irmão, que nós somos mole. Vocês acham eu um cara, eu sou assim, o pastor Osmar não Bonacci, cara, eu sou duro. Você está entendendo? Eu deito no chão, rolo com o cara, entra dentro do barro, sai, de madrugada, vou, busco, tal. Vou sair daqui agora, daqui 5 horas da tarde, o pastor vai passar em casa, que eu vou junto com ele. Tem um monte de pastor, mas chamou para mim junto com ele. Vou junto com ele, vou chegar de madrugada, que temos que ouvir um negócio e tal. Tô dentro, mas se for para endurecer também, ai. Duro, porque a Bíblia fala disso, irmão, e nós não podemos tolerar, porque é assim, ó, a Bíblia fala assim, ó, ninguém queira ser mestre, ninguém, mas para aquele que é, maior será requerido. A maior conta aqui, nessa igreja, será cobrada do pastor, irmão. Será cobrada do pastor. Porque eu, como pastor, a Bíblia diz que você tem que dar. Então você precisa conhecer a Bíblia. Depois você chega na sua casa, abre o capítulo 13 de Hebreus e leia. Quando você lê o capítulo 13 de Hebreus, você vai ficar doidão. Aí Hebreu fala de honrar, de honra. Hebreu fala isso, fala aquilo, e vale e tal. E ontem, não, Deus é tremendo. Ontem eu queria ir lá para honrar o pastor, estar junto com ele lá. E ele mandou uma mensagem. Eu sou o primeiro discípulo dele. Isso é legal, né? Eu fico feliz por isso. E aí eu precisava de ir, tinha dinheiro para botar gasolina. E aí eu ganhei um almoço ontem. A pastora estava no impacto e eu estava comendo bisteca, como é que chama? Chuleta. Eu estava comendo chuleta com polenta. Me pagaram a chuleta com polenta, eu estava alegre comendo. Aí quando eu terminei de comer a chuleta com polenta, o pastor mandou assim: Osmar, eu queria que você viesse, eu também não tinha dinheiro para botar gasolina. Quando eu fui saindo, o irmãozinho chegou perto de mim, irmão, tal, bateu a mão no meu bolso, falou: pastor, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu te dou. Recebe aqui, pega. Eu peguei, eu recebi 2, aleluia. Eu recebi uma mais gordinha também. Mas eu recebi uma mais gordinha ou uma mais magrinha. Mas não importa, o que importa é o coração. Mas aquela mais magrinha que eu recebi, eu já peguei e tal. Falei pro irmão: nós já temos dinheiro para pagar gasolina, nós temos dinheiro para pagar pedágio, e nós já temos dinheiro para dar glória a Deus, nós temos dinheiro para comer esse lanche quando nós voltar. Nós já temos dinheiro porque... Mas aí, amanhã se nós não acordar, nós vamos morrer alegre. Fomos no culto, ordenamos um pastor, comemos um lanche, andamos de carro, damos glória a Deus. É assim que funciona. Mas Deus é fiel, irmão, Ele é poderoso. Se queremos ter uma igreja prevalecente, precisamos gerar pessoas leais. Se nós queremos ter uma igreja prevalecente, nós precisamos de gerar pessoas leais, irmão. Acabou meu tempo, meu Deus, eu tenho tanta coisa para me pregar, mas vou ter que deixar para pregar esse domingo de novo, amém? Irmão, você nem começou o negócio aqui, ué. Rapaz, agora que a chaleira ia voar, que a tampa ia sair dela e o fogo ia pegar debaixo dela aqui, e já é 12:00. E tem gente já olhando comigo aqui: pastor, eu marquei um almoço, eu tenho que almoçar e tal. Aleluia, amém, Deus é fiel. Mas nós vamos lá, meu irmão, o Senhor é bom. Mas nós vamos deixar para domingo, porque eu preciso de falar isso aqui com muito mais... Sabe? Domingo nós vamos. Então, por exemplo, você grava aí que domingo nós vamos lá. Então, por exemplo, fidelidade é a principal qualificação para ser ou para ter ou para fazer algo duradouro. Então, se você quer ser um cara fiel, amém, vai durar. Então, as pessoas falam assim: meu Deus, quanto tempo faz que você está aí? 30 anos. Que é isso? 40 anos. Irmão, vou morrer nisso. Tá? Quando eu aceitei Jesus, as pessoas falavam, eu encontrava meus parentes, eles falavam assim: Osmar, você está na igreja ainda? Tô. Porque os caras achavam que eu não ia ficar. Eu era um fumaça, doidão, entendeu? Aí não vai ficar. Ficou, passava um pouquinho, tô lá, passava um pouquinho, tô lá também. Agora passou 32 anos. Eu chego lá, sabe que eles falam assim, ó: cara, pode ouvir, ó, deixa ele falar, deixa, ele chama de nego, deixa o nego falar, deixa ele falar. Já tem um pouquinho de autoridade, né? 32 anos. Mas o Senhor vai fazer coisa acontecer. Então, por exemplo, nós queremos, irmão, fazer uma obra duradoura. Tem que durar.
E é isso que nós queremos, é isso que eu quero de Deus, é isso que nós estamos entendendo e querendo buscar do Senhor. Na próxima semana nós vamos falar, se nós queremos ter uma igreja prevalecente, nós precisamos de pessoa ou gerar pessoas leais. Se você quer ter uma célula poderosa, gera pessoas leais na sua célula. Se você quer ter um discipulado poderoso, gera discípulos leais. Se nós queremos ter uma igreja poderosa, vamos gerar homens e mulheres leais. E esse exemplo de lealdade nós vamos usar do nome de Jesus, ou seja, o exemplo da pessoa de Cristo, que nós vamos usar no próximo sermão, domingo. Não terminou, filhão? Venha com o coração alegre, porque vai ser maravilhoso, tá bom? Você vai sair, porque eu não falei do benefício aí, porque se nós o benefício de ser fiel, eu tenho que terminar falando que vale a pena e que é o benefício e que é maravilhoso e que é glorioso servir o Senhor, está fazendo a vontade dele, está debaixo do poder dele, debaixo da unção dele, e ele nos dará alegria e satisfação. Eu quero convidar os vencedores nessa manhã para nós participarmos da ceia com alegria. O pastor Rafael vai dar sequência aqui na ministração, mas eu quero que você tenha o coração voltado para o Senhor, um coração aberto, um coração alegre. Vamos participar da ceia com alegria, com satisfação na alma. Vamos voltar para a nossa casa com gozo, com prazer.